A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje estou aqui para lhes trazer uma palavra de edificação espiritual. Espero que você seja edificado por essa palavra. Eu gostaria de ler com você a Bíblia Sagrada no livro de Amós, capítulo 5 e o versículo 14 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizes. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor dos exércitos tenha piedade do remanescente de José. Versículo 18 diz assim a palavra de Deus: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. No versículo 23 ainda diz assim: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. A palavra de Deus no livro de Amós, ela cita sobre um profeta. Amós, ele era um pastor e cultivava figueiras. E Deus o chamou, mandou deixar Judá e viajar lá para o norte, com uma mensagem do Senhor para a nação irmã Israel. Havia profetas profissionais nos dias de Amós, sim, mas eles, juntamente com outros líderes, estavam tão ocupados, aproveitando ao máximo a prosperidade que sobreviera sobre Israel. Os vizinhos, Egito e Assíria, estavam preocupados com as suas próprias questões, o que permitia Israel gastar seus recursos consigo em vez de defender suas fronteiras. Aí eu te pergunto, você tem defendido a sua fronteira? Devido à sua localização, Israel era também um centro comercial. Apenas durante os tempos do rei Davi, Israel havia experimentado tamanha abundância e prosperidade. Contudo, ao invés de reconhecer que Deus era o responsável pela fortuna e ser um exemplo de justiça para os seus vizinhos pagãos, lá no capítulo 3, versículo 2, as pessoas que já eram ricas queriam apenas ficar ainda mais ricas. Frequentemente, às custas dos mais pobres, das viúvas, dos miseráveis e dos escravos. E o que era pior, os próprios prósperos profetas hebreus, os juízes e os políticos acreditavam que Deus lhes havia agraciado com aquele estilo de vida suntuoso, simplesmente porque eles eram escolhidos dele. E por cumprirem de uma forma mecânica os rituais religiosos. Sim, Deus tinha algo para o seu povo, mas as bênçãos era a última coisa que passava pela cabeça daquele povo. Ele estava pronto para dar-lhes uma punição. Deus estava pronto para isso. E o livro de Amós é um lembrete de que Deus, ele não está impressionado com os nossos cultos, rituais, com a santidade de fachada, como ir à igreja ou dar graças antes de uma refeição. Em vez disso, a verdadeira seguidora de Deus, que é a igreja, que somos eu e você, se preocupa com o próximo e é honesta em seus negócios, abre a sua casa aos desabrigados,
e luta por aqueles que não podem se defender. Amós também revela, porque Deus deseja que você seja totalmente devotado ou devotada a Ele. Porque todas as outras devoções, como a adoração, a carreira, os filhos, a aparência física, a arruinarão, nos arruinam. Antes preocupemos-nos com o nosso próximo, para que a nossa vida espiritual não se torne uma ruína. Por causa da perniciosa preocupação de Israel com a prosperidade, o livro de Amós, ele é conhecido como um apelo de Deus por justiça social, porque o povo tratava dos assuntos das viúvas, dos pobres, da porta para fora, e não estavam preocupados com a verdadeira adoração, aquela que move o coração de Deus. Tanto que no versículo 23 do capítulo 5 de Amós, a palavra de Deus diz, o próprio Deus diz: afasta de mim o estrépito, o barulho irritante dos teus cânticos. Aí o versículo 24 diz: corra, porém, a justiça e o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Esse era o desejo de Deus para a nação de Israel. Portanto, a palavra de Deus nos diz bem clara que Amós, ele termina este livro com esperança para aqueles que estão dispostos a retornar para o Senhor de todo o coração. E a palavra de Deus diz, capítulo 9, versículo 15, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor te deu uma terra, o Senhor te deu uma vida na sua presença. Alargue as suas fronteiras, mas proteja a sua terra, através da justiça e do juízo de Deus. Que esta palavra seja uma palavra para edificação espiritual, para edificar o seu ministério e o da sua igreja. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.